Shalom, paz do Senhor Jesus. Te convido a tomar a sua Bíblia. No livro do profeta Isaías, no capítulo 49. Isaías 49, nós vamos ler o verso de número 15. Apenas o 15 de Isaías 49. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Amém. Senhor Deus, ilumina a nossa mente. Nessa hora nós te pedimos. Abre o nosso entendimento para a tua santa palavra. Ministra aos nossos corações. E daremos a ti, somente a ti, a honra, a glória, o poder e o louvor para sempre. Amém. Baseado apenas nesse versículo, quero trazer uma mensagem para você. Nesse versículo tão conhecido de todos, um dos meus preferidos, um dos primeiros versículos que eu gravei, que eu memorizei, assim que comecei a caminhar com Jesus. Esse foi um dos primeiros, se não o primeiro. Outro foi Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas esse também, por acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? Pode uma mulher esquecer do fruto do seu ventre? Essa é a mensagem dessa manhã. E a cada mensagem, a cada vez que você vem à igreja, a cada vez que você se expõe a ouvir uma mensagem de uma palavra, Deus pode te trazer uma revelação, ou não. Às vezes você está ouvindo uma mensagem, você diz: pastor, está sendo usado por Deus, Deus está me trazendo aqui uma revelação ao meu coração. E pode também não acontecer. Agora, é sempre importante lembrar que a palavra de Deus, ela tem um poder sobrenatural. Romanos 10:17 nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Portanto, o simples fato de você estar ouvindo a palavra de Deus, você está exercitando a sua fé, você está fortalecendo a sua fé, e mais, você está desenvolvendo a tua salvação, como é uma ordem de Paulo para nós em Filipenses capítulo 2, verso 12. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, independente de Deus trazer uma revelação para você ou não, você está fortalecendo a sua fé, exercitando a sua fé, você está desenvolvendo a tua salvação à medida que você ouve a palavra de Deus. Nós sabemos, e todo mundo sabe, que o amor de mãe é o maior amor deste mundo. Não tem amor maior no mundo do que o amor de mãe. Não estou falando do amor de Deus. O maior de todos é o amor de Deus. Mas o amor do mundo, o maior de todos é o amor de mãe. Às vezes a gente encontra alguma mãe desnaturada, mas é muito raro. O amor de mãe é aquele amor incondicional. O filho sempre é inocente. O filho sempre será o filhinho bonzinho, coitadinho. Pode estar na cadeia, pode estar preso, pode ter matado uns 3, 4, mas é inocente. É sempre o filhinho bonzinho, inocente.
Então pode a mãe esquecer, por isso Deus faz essa comparação, é uma analogia tremenda que Deus faz. Pode a mãe esquecer do seu filho que ainda mama, ou seja, é uma possibilidade, é raro, mas é uma possibilidade, é uma pergunta que Deus faz. Mas existe algo que não tem possibilidade nenhuma, existe algo que não tem chance nenhuma, mas ainda que esta viesse a esquecer dele, eu todavia não, agora é Deus falando, eu todavia não me esquecerei de ti. Glória a Deus. Muita gente tem uma ideia errada de Deus, que Deus existe sim, que Deus é grande, que Deus é todo-poderoso, mas que Ele é um Deus distante. Ele é um Deus que tem tantas ocupações, Ele é um Deus que tem tantos afazeres, Ele é um Deus que tem que responder a tanta gente, a tantas pessoas, que seria impossível um relacionamento pessoal com Ele. Existe essa ideia muito errada. Ele tem tantas ocupações que Ele não tem tempo para um relacionamento pessoal comigo. Muita gente pensa assim. E aí entra também a questão do complexo. Quem sou eu para ter um relacionamento pessoal com Deus, o Pai? Quem sou eu tão pecador? Quem sou eu tão indigno? Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, o nosso Deus, não trabalha no atacado. Deus trabalha no varejo. Com cada um de nós. É pessoal o negócio, queridos. É pessoal, é individual. Mas não posso deixar de dizer também que para Deus se relacionar comigo, para que Deus se relacione com você, no pessoal, no individual, tem princípios. Ele estabeleceu princípios que são imutáveis. Os princípios de Deus são inegociáveis. E é para quem quiser. Esse relacionamento íntimo, pessoal, tem que obedecer aos princípios de Deus. Os princípios de Deus são atemporais, ou seja, Ele estabelece para todas as eras, não depende de tempo. Os princípios de Deus não dependem de cultura. Os princípios de Deus são para todos os povos, para todas as culturas. Os princípios de Deus não dependem de geografia. Os princípios de Deus são para todos os lugares, para todas as pessoas. E se a pessoa cumprir esses princípios, muito bem. Ela terá o seu relacionamento íntimo, pessoal com Deus, se ela quiser, para quem quiser, caso queira. Agora, qual é o tipo de relacionamento que Deus deseja ter comigo e com você? Com cada pessoa desse mundo. Que tipo de relacionamento Deus deseja ter? Um relacionamento de pai e filho. João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, a Bíblia diz assim: a todos quantos o receberam, falando de Jesus, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. A todos quantos o receberam. A todos que recebem a Jesus, Deus então dá o poder de se tornar filho de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, esse relacionamento pessoal de pai e filho, aos que creem no Senhor Jesus Cristo, só é possível se crer no Senhor Jesus Cristo. A saber, aos que creem no seu nome. É somente para aquele que crê que Jesus Cristo
é o seu Salvador, somente para aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor, somente para aquele que consegue entender isso, que Jesus é o seu Salvador, somente para aquele que consegue crer nisso, que só Jesus é o seu Salvador, é para aquele que consegue receber isso no seu coração. Ninguém jamais poderá ter uma intimidade com Deus, um relacionamento com Deus, se não crer, se não entender, se não receber no seu coração. Crer que Jesus é o seu Salvador, entender isso, que Jesus é o seu Salvador, receber isso no seu coração. Sem isso não haverá para ninguém esse relacionamento que o Pai deseja ter, de pai e filho. Pai, João 1:12. Deus está falando de Jesus. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Glória a Deus. Então não tem nenhuma condição de alguém ter esse relacionamento de pai e filho. Não tem nenhuma chance de alguém ter esse relacionamento, a não ser crendo no Senhor Jesus. Agora tem um outro fator aqui. Quem quiser se relacionar com Deus, tem que se aproximar dele. Se eu quero ter esse relacionamento de pai e filho que ele deseja, íntimo e pessoal, eu preciso me aproximar dele. Sou eu que tenho que me aproximar dele. Ué, pastor, mas em João capítulo 15, verso 16, está escrito que não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça para sempre. Sim. Não foi você que escolheu a Deus, foi Deus que escolheu você para te salvar. No quesito salvação, não sou eu que fui ao encontro de Deus. Deus veio ao meu encontro. Eu não tinha conhecimento nenhum de Deus. E nem queria nada com Deus. Então ele veio ao meu encontro, ele veio ao teu encontro. Mas, para esse relacionamento íntimo, pessoal, como um relacionamento entre pai e filho, é você que tem que se aproximar de Deus. Sou eu que preciso me aproximar de Deus. Em Tiago, na carta de Tiago, no capítulo 4, no verso 8, a Bíblia diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Eu é que tenho que me chegar a Deus. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Deus não se aproxima de quem não quer relacionamento com Ele. Não adianta se iludir. Deus não vai se aproximar de quem não quer nada com Ele. Por quê? Porque Ele respeita o seu princípio de livre-arbítrio, que Ele mesmo estabeleceu, o princípio da liberdade de escolha. Então não vai se aproximar. Isaías, no capítulo 55, no verso 6, a Bíblia diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Eu tenho que buscar. Ele me buscou primeiro para a minha salvação. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Me salvou. Agora, se eu quero esse relacionamento íntimo, profundo, de pai e filho, eu tenho que me aproximar, eu tenho que buscar. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ainda está perto. E aí ele vai dizer no verso 7: deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno deixe os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Há uma promessa de Deus aqui.
Deixe o ímpio seu caminho, deixe o homem perverso, deixe os seus pensamentos, busque a Deus que se compadecerá dele. Nós observamos o Senhor Jesus sendo muito direto em relação a isso, muito incisivo em relação a isso. Por exemplo, quando Nicodemos busca Jesus, o que é que Jesus disse para Nicodemos? Nicodemos, você precisa nascer de novo. Jesus não disse, vem cá Nicodemos, eu vou te dar aqui um novo nascimento. Você tem que nascer de novo. Até mesmo para o cego de Jericó, que clamava desesperadamente, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O Senhor Jesus pergunta para ele. Mesmo assim o Senhor perguntou para ele, o que é que você quer que eu te faça? Ao jovem rico também, o Senhor Jesus foi muito direto, muito incisivo. Vai, vende tudo que você tem, venha, me segue, e então você terá um tesouro nos céus. Também para a mulher samaritana, Jesus disse para ela assim, olha, se você quiser, se você beber da água que eu tenho, da água que eu lhe der, essa água se tornará dentro de você uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Então você não vê Jesus forçando, Jesus obrigando alguém, nada. Para que fique bem claro que eu que tenho que me aproximar dele, eu que tenho que buscá-lo, se eu quiser ter esse relacionamento íntimo, profundo, que ele deseja. Agora tem mais uma questão aqui, um outro princípio, lá em Isaías também, no capítulo 59, no verso 1. As mãos do Senhor não estão encolhidas, e os seus ouvidos não estão surdos. As mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos estão surdos para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não ouça. Então a questão não é a pessoa pecar, a questão é a pessoa viver no pecado, é a pessoa adotar um estilo de vida pecaminoso e permanecer e persistir naquela vida de pecado, naquele estilo de vida pecaminoso. Deus é santo, 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 Deus é infinitamente santo, então se torna impossível que alguém possa ter um relacionamento íntimo, um relacionamento de pai e filho com ele, vivendo uma vida de pecado. A questão não é pecar, repito, todos nós pecamos, mas eu falo de um estilo de vida pecaminoso, assíduo, constante, vivendo no pecado. Até porque é muito mais fácil Deus tratar com uma pessoa quebrantada, é muito mais fácil Deus tratar com uma pessoa de joelhos, alguém chorando, porque não há derrotas quando se ora. Não tem derrota quando a pessoa se coloca em oração. Um versículo que toda pessoa do mundo deveria saber, toda pessoa do mundo deveria ter esse versículo gravado na sua mente, no seu coração, é 1 Timóteo 2,5. Que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Toda pessoa deveria saber isso, que não tem outro meio, não tem uma outra saída para se chegar a Deus, a não ser Jesus. Impossível alguém chegar a Deus por Maria, por José, por Paulo, por Pedro,
por pastor, por padre, por papa. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Glória a Deus. Jamais alguém terá um relacionamento de amor com Deus, de pai para filho com Deus, a não ser por meio de Cristo Jesus, o Senhor. E mais um fator é que, se para tudo isso que eu estou dizendo aqui, alguém disser: pastor, eu não creio, o que é que eu posso fazer? O que é que você pode fazer para alguém que chegar para você, depois de você dizer tudo isso, a pessoa diz assim: eu não creio? Você não pode fazer absolutamente nada, a não ser orar, clamar a Deus a misericórdia sobre essa vida. Lá em Hebreus, no capítulo 11, no verso 6, a Bíblia diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é o premiador, Ele é o galardoador, Ele é o recompensador daqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Alguém diz: ah, pastor, se um dia Deus se manifestar para mim, eu crerei em Deus, eu terei fé. Ah, então é você, criatura, que determina? É a criatura que desafia o Criador? Não é Deus mais que comanda e que controla? A Bíblia diz que todas as coisas da natureza, todas as coisas que Deus criou, deixou na natureza, para que o homem não tivesse desculpas. Não há desculpas. Deus se revela na natureza claramente. Deus não existe para se provar. Ele não tem que se provar para ninguém. Deus não vai ficar nem um pouco preocupado se alguém disser: eu não creio. Deus não vai ficar nem um pouco preocupado se alguém disser: eu quero uma prova, eu exijo uma prova. Deus não tem que se provar para os arrogantes. Deus não tem que se provar para aqueles que o desafiam. É preciso crer. Quando Jesus enviou seus discípulos, lá em Marcos capítulo 16, verso 15, Jesus deu um comando, deu uma ordem. O ide de Jesus diz assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Jesus não disse assim: olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Aos que não creem, se esforcem. Aos que não creem, lutem. Insistam aos que não creem. Tragam eles para perto de você. Faça com que eles creiam. Não. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. E aqui eu abro um parênteses. Batismo não é condição para salvação, mas é um mandamento do Senhor Jesus. Ele não diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não for batizado será condenado. Não. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Batismo não é uma condição para a salvação, mas é um mandamento, é uma ordem de Jesus para nós. E se ele se batizou nas águas, quem sou eu para não fazer
para não ser um imitador de Jesus, para não fazer aquilo que ele ordena, aquilo que ele manda. Agora, cada pessoa precisa entender o seguinte: qual é a grande prova de que cada pessoa do mundo pode ter esse relacionamento com Deus? Qual a grande prova que isso está disponível a todos os seres humanos? Romanos 14, 12 diz que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Essa palavra ela é muito forte. Esse versículo de Romanos 14, 12 é muito forte. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. E esse dia, e esse momento de prestação de contas está muito próximo. Nós sabemos isso. É incrível como as pessoas fazem votos a Deus assim, sem noção do que está fazendo. A gente nota pessoas fazendo votos a Deus sem a mínima responsabilidade, sem o conhecimento da palavra. Por isso Oséias 4:6 é muito claro: o meu povo foi destruído porque faltou o conhecimento. Quanto a gente promete as coisas para Deus assim, vai falando, vai prometendo, sem pensar no que significa aquilo, se vai poder cumprir com aquilo, sem ter um real sentido do peso que tem um voto a Deus, uma palavra dada a Deus, um compromisso assumido com Deus. Bem, esses foram alguns dos princípios fundamentais para se ter um relacionamento de pai e filho com Deus. Não estou falando de igreja, de placa, de denominação. Não estou falando de religião. Não estou falando de mim. Eu estou falando da palavra de Deus. Agora, como é esse relacionamento? Em que consiste? É verdadeiramente o relacionamento de pai mesmo. Um paizão que ama, pai e filho mesmo. O Senhor Jesus, quando ensinou a orarmos o Pai Nosso, lá em Mateus capítulo 6, verso 9, ele disse assim: quando orares, dizeis: Pai Nosso que estás no céu. Pai Nosso que estás no céu. Então, se Deus é Pai, e Ele é Pai, Ele cuida de nós. Ele cuida de você como ninguém cuida de você. É incrível como as pessoas são judiadas pelo diabo. Incrível como Satanás escraviza as pessoas que não têm esse conhecimento, que não têm esse entendimento. Visitando uma pessoa, alguns dias atrás, uma senhora idosa, me aproximei dela, estava encolhidinha no sofá, tadinha, sofrida, olhar sofrido. Eu disse: como é que você está? Ela me olhou e disse baixinho: seu, eu estou ouvindo vozes, sofrendo. Falei: você está ouvindo vozes? Vamos mandar essas vozes embora então, em nome de Jesus. Como o diabo escraviza a pessoa que não tem esse entendimento. E uma pessoa religiosa, uma pessoa que reza dia e noite, e reza, e reza, e reza todo dia, mas de que adianta? Perguntei: como é que você está? Ah, estou ouvindo tantas vozes, estou ouvindo um monte de vozes. Por falta, o meu povo foi destruído
porque faltou o conhecimento. E o diabo pisa, o diabo escraviza, judia das pessoas por falta de conhecimento. Se Deus é pai, Ele vai cuidar de você como ninguém. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Se tem alguma ansiedade aí em você, não está normal, não está legal. Se há alguma ansiedade em você, alguma preocupação, está ilegal. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado de você. Se Deus é pai e Ele vai te dar o melhor para você. Amém? Deus vai te dar o melhor. Lá em Mateus, no capítulo 7, no verso 9, Jesus diz assim: qual é o pai que, se o filho pedir pão, dará uma cobra? Qual é o pai, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Perdão, se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ninguém vai dar uma pedra para o filho que está pedindo pão. Ninguém vai dar uma cobra ao filho que está pedindo um peixe. Aí Jesus diz assim: se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste vos dará as coisas boas. Ou seja, Jesus está dizendo: se vocês que são pecadores, se vocês que têm tantos defeitos, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial não dará coisas boas aos que lhe pedirem. Quanto mais o Pai Celestial não te dará o Espírito Santo, se você pedir, não te dará o melhor, porque Ele tem o melhor para você. Precisamos entender isso. Ah, pastor, tem uma coisa que eu peço para Deus há muito tempo, e Deus não me dá. Ok, se você está pedindo há muito tempo e Deus não está te dando, porque não é o melhor para você. E Ele e só Ele sabe o que é melhor para você. Porque Ele consegue ver aquilo que nós não vemos. Então Ele sabe o que é melhor, Ele deseja o melhor para você. Ele vê aquilo que você não consegue ver. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui: um pai que tem um filho adolescente, ou uma filha adolescente. Esse filho pede para o pai uma moto, sem noção nenhuma de trânsito, para andar nesse trânsito maluco de Ribeirão Preto. Qual é o pai que vai dar? Não vai. O filho pode chorar, pode brigar, pode espernear. O pai que é pai, a não ser que seja um pai desnaturado, mas um pai verdadeiro que ama o filho, não vai dar. Por quê? Porque o filho não vê aquilo que o pai consegue ver, aquilo que a mãe consegue ver. Assim Deus conosco. Deus vê coisas que nós não conseguimos ver, então ficamos pedindo, achando que aquilo é o melhor para nós, mas Ele que é onipotente, Ele que é onipresente, Ele que é onisciente, vê aquilo que eu não vejo, que eu não consigo ver. Então, se eu estou pedindo algo para Ele não está dando, é sinal que aquilo não é o melhor para mim. Ainda que eu ache, ainda que na minha cabeça aquilo é o melhor para mim, mas se Ele não está dando, porque não é o melhor para mim. Ele tem o melhor para você e Ele quer dar o melhor para você. Diga glória a Deus. Quando o nosso filho Jessé disse: vou comprar uma moto, quero uma moto. Falei: meu Jesus. Nesse trânsito de Ribeirão, quem trabalha na área de saúde de Ribeirão sabe, todo dia entra motoqueiro arrebentado nos hospitais, a toda hora. Aí meu filho: não, eu quero uma moto, mas era de maior, habilitado,
O que me restava fazer? Orar, só orar. Daí ele começou a ver, Deus começou a mostrar para ele as coisas. Um amigo dele bate na traseira de um caminhão e morre na hora. Um dia ele está vindo para a igreja, o tempo está de chuva, ele derrapa e cai. Até que chegou um ponto que ele falou assim: não quero esse negócio mais. Deus, que é onipotente, um Pai onipresente, um Pai onisciente, está vendo aquilo que você não consegue ver. E muitas coisas a gente acha que é o melhor para nós, mas não é. Agora pensa, se eu e você, que somos pais, que somos limitados, conseguimos ver alguma coisa que não é bom para os nossos filhos, imagine Deus o Pai, onisciente, onipresente, onipotente. Que Deus nos ajuda. Então, queridos, se Deus é Pai, e Ele é Pai, Ele ama você como ninguém ama você. Ele não se esquece de você. Ele sabe o que é que está se passando com você, como ninguém sabe. Amém? Porque Ele é Pai amoroso. A prova de que Deus ama, Ele prova, não precisava provar, mas Ele prova que ama. Está escrito em Romanos capítulo 5, verso 8. Diz assim a palavra de Deus: Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa é a prova que Deus te ama. Quando você ainda era pecador, seu estilo de vida era pecado, Cristo morreu por você. Aleluia. Glória a Deus. Nós não merecemos esse Pai, mas Ele nos amou primeiro, quando nós éramos ainda pecadores, e morreu na cruz por nós. Ele te ama como ninguém te ama. Ele não te esquece. Sabe tudo de você. Sabe tudo que você está sentindo. Sabe tudo que você está pensando. Ele vê você como se você fosse transparente. Agora, tem um detalhe também que eu não posso me esquecer. No relacionamento de Deus conosco, de pai e filho, Ele age no tempo dele. E aqui, isso é um problema para muita gente. Nesse relacionamento de pai e filho, Ele vai agir no tempo dele. E só no tempo dele. Ele te conhece. O conhecimento que Ele tem de você vai antes mesmo da tua concepção. Diz a palavra de Deus, em um dos textos mais lindos, que muito conhecido também, o Salmo 139, do verso 14 em diante, diz assim: graças te dou. O salmista começa agradecendo a Deus. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto eu fui formado. No oculto é uma palavra figurada para o ventre. Os meus ossos não te foram encobertos, quando lá no oculto eu fui formado e entretecido. Significa que os ossos brancos, as veias azuis, as artérias vermelhas, foram entretecidas, entrelaçadas.
quando fui entretecido no oculto. E o verso 16 diz assim: os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então o conhecimento de Deus a teu respeito vai lá na tua concepção, quando Deus criou a tua existência. Ele te viu ainda informe. Você não tinha forma de gente ainda. Ele estava ali vendo você. Teus ossos brancos, tuas veias azuis, tuas artérias vermelhas, foram tudo entretecidas, entrelaçadas. Lá no oculto, lá no ventre. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele age no tempo dele. Mas nesse relacionamento de pai e filho, Deus, sabendo tudo ao teu respeito, Ele sabe coisas de você que você nem imagina. Deus conhece você mais do que você mesmo. E Ele protege você como ninguém protege. O Salmo 91, por exemplo, que muita gente tem o Salmo 91 como que uma coisa mágica. Tem gente que carrega o Salmo 91 no bolso, coloca o Salmo 91 na parede ou na estante, achando que o diabo vai ficar com medo do Salmo 91. O diabo não tem medo do Salmo 91. O diabo tem medo do Deus do Salmo 91. Deus tem medo do Deus da palavra. No Salmo 91, o diabo citou para Jesus na tentação do deserto. Citou o Salmo 91, versos 11 e 12. Quando disse para Jesus: atira-te daqui abaixo, porque está escrito. Olha o diabo dizendo: está escrito, aos teus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. O diabo não está nem aí com o Salmo 91. Ele citou o Salmo 91, verso 11 e 12 para Jesus, lá na tentação do deserto. O que o diabo tem medo é do Deus do Salmo 91. Da palavra de Deus que tem que estar próximo de nós, na nossa boca e no nosso coração. Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo, que moras à sombra do Onipotente, dize ao Senhor: sois meu refúgio, minha cidadela, meu Deus em quem eu confio. É Ele que te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas plumas. Sob suas asas encontrarás refúgio. Sua fidelidade te será um escudo de proteção. Tu não temerás os terrores noturnos, nem a seta que voa à luz do dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem o mal que graça ao meio-dia. Caiam 1.000 à tua esquerda, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, porém verás com os teus próprios olhos, contemplarás o castigo dos pecadores, porque aos seus anjos Ele dará ordens a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Sobre serpente e víbora andarás, calcarás aos pés o leão e o dragão. Pois o que se uniu a mim, eu o livrarei, e o protegerei, pois conhece o meu nome. Quando me invocar, eu atenderei, na tribulação estarei com ele. Hei de livrá-lo e o cobrirei de glórias. Serás favorecido de longos dias, e mostrar-lhe-ei a minha salvação. É a palavra que tem que estar no meu coração, perto de mim, no meu coração, na minha boca. Deus te protege como ninguém vai te proteger no mundo, na vida. Salmo 121 também, que todos conhecem, muito conhecido.
Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormirá aquele que te guarda. É certo que não dorme, nem dormita, não cochila o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, e nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, o Senhor guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada, o Senhor guardará a tua saída, desde agora e para sempre. Ele te guarda, Ele te protege, Ele te livra do mal. Ele é o teu Senhor, o teu escudo, a tua proteção. Salmo 27, Davi escreveu o Salmo 27, quando ele estava perseguido por 3.000 inimigos. E ele escreveu ali: o Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem terei medo? Faz uma afirmação. O Senhor é a minha fortaleza, a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Torna a perguntar. Quando os malfeitores, meus inimigos, se levantaram contra mim, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se levante contra mim, não se atemorizará o meu coração. Ainda se estourar contra mim uma guerra, ainda assim terei confiança. Então é Deus que nos protege, queridos. Tantas promessas na Bíblia de proteção de Deus, do amor de Deus, prova do amor dele para conosco. E o diabo fica judiando das pessoas, escravizando as pessoas, porque elas não têm o entendimento. Ficam sendo destruídas porque falta o conhecimento, falta o entendimento da palavra de Deus. Falta usar a palavra, falta colocar a palavra em prática. Mas deixa eu finalizar com uma palavra para você, que se você tem Jesus em primeiro lugar na tua vida, você tem temor a Deus, você tem fé, você tem alvos, você tem propósitos, você tem sonhos, você tem caráter, você tem coerência. Aonde você colocar a planta dos seus pés, Deus te dá a vitória. Amém? Aonde você entrar, aonde você pisar, Deus vai te dar a bênção. Deus vai abrir portas. Ele não apenas abre portas, Ele cria portas aonde não tem portas. Ele muda as estações, muda os tempos. Ele coloca rei, Ele derruba reis. Ele te ama, sabe tudo de você, lá desde a tua concepção, quando criou a tua existência, conhece tudo de você, te protege como ninguém te protege, e quer ter esse relacionamento de pai, um paizão amoroso e o seu filho. Amém. Oremos um pouco mais a Ele. Aleluia. Oh Pai Santo, Pai amado, Pai querido, bendito seja o Teu nome, Santo, poderoso. A minha alma te bendiz nessa manhã. Tudo que há em mim, bendiz o Teu santo nome. Graças, Senhor, por esse dia. Graças, Senhor, pela vida. Graças, Senhor, pelo calor, pelo sol, pela chuva, pelo frio. Graças, Senhor, pela água, pelo ar, pelos ventos, pelas aves, pelas árvores. Graças te dou, Senhor, e tudo que há no mais profundo do meu ser, bendiga o Teu santo nome. Oh, aleluia. Graças pelo dom maravilhoso da vida, Senhor. Graças porque me conhece desde antes da minha concepção. Ali os Teus olhos me viram, quando fui entretecido no oculto, no ventre. Teus olhos me viram quando eu ainda informe, uma substância informe. Ali o Senhor me amou. E cada um dos meus dias foi escrito no Teu livro. Oh Jesus querido. Senhor, Tu que perdoas todas as minhas faltas, o Senhor que perdoa todos os meus pecados, o Senhor que sara todas as minhas enfermidades, o Senhor que da cova levanta o que está abatido,
ao que está deprimido, ao que está debaixo de opressão satânica, sofrendo, escravizado pelo diabo, o Senhor levanta. O Senhor ressuscitou aquele que estava morto há 4 dias. O Senhor não é o Deus dos mortos, o Senhor é o Deus dos vivos. Eu te louvo, Senhor, pela vida. Eu te louvo por essa oportunidade, Senhor, de estar exaltando, glorificando o teu nome, louvando, adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Importa que teus adoradores te adorem em espírito e em verdade. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. 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 Nós vamos fazer então agora o momento da nossa oferta, do nosso dízimo. A tua oferta é uma semente. Se é uma semente, vai frutificar. O teu dízimo é um trabalho. Se é um trabalho, ele é galardoador, ele é recompensador. Então ele vai te abençoar, eu creio nisso. Quero orar também pelos enfermos, por cada membro dessa igreja, onde estiverem nesta hora. Pai, eu peço, por favor, guarde-os, livra-os. Oh Deus, em nome de Jesus, abençoa cada lar, cada família, cada membro, Senhor, dessa igreja, cada irmão, cada agregado. Oh Deus, em nome de Jesus. Oh Pai Santo, abençoa a tua igreja em toda a face da terra. Abençoa com paz, com saúde, com alegria do Espírito Santo. Cura o que está enfermo, liberta o que está abatido, escravizado pelo inimigo. Oh Deus, restaura as nossas forças a cada dia, a cada manhã. Muito obrigado, Deus. Tributamos a Ti a glória, a honra, o poder e o louvor, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, por favor. Estenda suas mãos para Deus. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida, sobre a tua família, em nome de Jesus. Deus, muito obrigado por cada membro, cada família. Obrigado por cada irmão que está orando comigo nesta hora. Oh Deus, abençoe com tua paz. Inunda, Senhor, cada coração com a tua paz bendita. Abençoa agora a nossa volta para casa. Abençoa essa semana. Oh Deus, abençoa o trabalho de cada um. Deus, restaura a saúde daquele que está enfermo. Traz o teu bálsamo, a tua cura, o teu alívio, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, agora e sempre. Amém. Quem crê, diga amém. Amém. Transmite paz ao teu irmão. Tenha uma boa semana, um bom domingo, em nome de Jesus.